meus amados familiares, meus queridos amigos e colegas, meus fiéis e estimados clientes. Eu creio que lhes devo algumas explicações. Estou aqui para transmiti-las, apesar de saber muito bem que muito do que vou lhes falar não é novidade, já é do conhecimento de todos vocês. 53 anos se passaram desde minha formatura na medicina da USP. Com muito orgulho lhes digo que praticamente por todo esse tempo, este período, e com dedicação exclusiva, trabalhei numa única instituição, a Fundação Instituto de Moléstias do Aparelho Digestivo e da Nutrição, chamada inicialmente Hospital Gastroclínica ou simplesmente Gastroclínica. Fui levado para esta instituição pelo seu criador e meu primeiro chefe na profissão, o professor Edmundo Vasconcelos, à época catedrático de cirurgia na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Após seu falecimento, no início dos anos 90, o hospital passou a ter seu nome. Um pouco mais da história dessa instituição. Em 1949, o então jovem professor, 40 e poucos anos, já era um homem muito respeitado e tinha estreitas relações sociais com importantes figuras da sociedade. Era tal seu prestígio que obteve da Prefeitura de São Paulo a cessão em comodato do fantástico terreno onde o hospital foi construído e lá se encontra até os dias de hoje. Seu lindo projeto arquitetônico, revolucionário para a época, é de Oscar Niemeyer. Seu incomparável paisagismo de Roberto Burle Marx. Um belíssimo painel de Cavalcanti ornamenta o lobby e a cafeteria do mezanino, está aqui atrás de mim. Esse painel, esse mural, ocupa as paredes de 2 andares. Ao que me consta, e posso afirmar, com a certeza de quem conheceu Vasconcelos, nenhum desses brilhantes expoentes das artes brasileiras cobrou por essas obras. Foram generosos presentes ao prestigiado e notável mestre. Enquanto ocorriam esses fatos, idos de 1949, bem pertinho dali, eu assoprava as velhinhas do meu bolo de aniversário. 5 velhinhas. Passa o tempo, infância e adolescência, também por ali, Vila Clementine, Ibirapuera. Os meus divertimentos, caçar passarinhos, nadar nos córregos, empinar pipa. Mais crescidinho, jogando um futebol nos campinhos de várzea da região. Perna de pau que eu era, né? Bom, tudo isso bem por ali, por ali. A moderna Avenida Rubem Berta ainda não existia. Era apenas um projeto de uma avenida de fundo de vale a ser construída sob os córregos canalizados da região. As águas desses córregos viriam a formar, mais uns anos à frente, o lago do Parque Ibirapuera, inaugurado no 4º centenário de nossa metrópole, em 1954. A Rua Sendino Reis, que todos conhecem, existia somente a do lado de lá. Se resumia a um estreito caminho, pavimentado, com veículos transitando nos 2 sentidos. A conhecíamos como autoestrada do aeroporto. Passeávamos por ela para ir ver avião, descer e subir no aeroporto de Congonhas. Era um programa para a época. No seu entorno, Sendino Reis, nada de iluminação, nada de pavimentação, nada de ACD, de ANSP, etc. Matagal. Entretanto, lá do outro lado do matagal, do vale, se observava um grande terreno. Não estava muito bem tratado, mato grande, tudo deserto, e lá um prédio em construção, nitidamente uma obra parada. Ou 6 ou 7 lajes aguardando acabamento. Uma placa meio desbotada podia ler: Futuras instalações do Hospital Gastroclínica. Direção, professor Edmundo Vasconcelos. O acaso sempre nos acompanha, as oportunidades surgem. Podem ser aproveitadas ou não.
Bem, foi graças à maravilhosa escola pública de então que me vem o ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, e passam-se 15 anos em torno disso. Me vejo médico, recém-formado, residente no Hospital das Clínicas, na clínica cirúrgica chefiada por aquele mesmo professor, o da placa. Uma ironia do destino. Talvez seja ele próprio, né? Sei não. O fato é que, como vocês sabem, nasci Eduardo, fui Dudu, Edu, depois Dado, Dadinho, e a Faculdade de Medicina da USP me fez Dr. Berger. E simplesmente tornei-me personagem da história do Hospital Gastroclínica, barra Edmundo Vasconcelos. Salvo falha de minha memória, foi no Natal de 1970, quando dei meu primeiro plantão. Curioso, um plantão médico bem do lado onde outrora fora meu campinho de futebol. Mais de meio século atuei no mesmo hospital, no tratamento cirúrgico e clínico de pacientes portadores de doenças que acometem o sistema digestivo. Intensamente. Não tenho números exatos, mas devo ter atendido umas 80 mil consultas e realizado mais de 8 mil cirurgias. Nos primeiros tempos, inclusive casos de outras especialidades. Nós não contávamos com as excelentes equipes que temos hoje. Operei alguns tórax, muitas tiroides, crianças, recém-nascidos, cesarianas, partos. Ufa, foi trabalhoso. Um dos partos, inclusive, foi um parto a fórceps, ocorrido pouco antes de um nascer do sol, uma madrugada. Meu Deus, foi o maior estresse que passei na minha vida. Felizmente, mãe e recém-nascido sobreviveram sem sequelas. E também sem saber que fora o meu primeiro e único fórceps, realizado sem a supervisão de alguém mais graduado. Colaborei também na criação da UTI, uma parceria gratificante com o pessoal da equipe do professor Adib Jatene, que iniciou suas atividades também cirurgião cardiovascular aqui do hospital. Ex-residentes lá do Dante, Dr. Antoninho Sanfins Arnone, nosso diretor até recentemente, e Dr. Jarbas Jackson, de Inquisen, foram nossos parceiros. Bem, e eu fui intensivista com eles por quase 10 anos. Passa o tempo, ajudei a organizar o centro de estudos, fiz parte de sua diretoria e de sua comissão de ensino. Sem falsa modéstia, fui um dos principais responsáveis pelo credenciamento de nosso programa de residência médica no MEC, 1981. Isso há mais de 40 anos. Pediatria, clínica médica, cirurgia geral. 3 áreas básicas. Depois a nossa residência cresceu muito, com otorrino, urologia, como todos sabem. Os exames de admissão à residência médica ficaram ao meu encargo por décadas, 2 décadas pelo menos. Mas, ainda hoje, fico muito honrado quando me convidam, e tenho feito isso todos os anos, a participar das entrevistas e das análises dos currículos dos candidatos aprovados na prova. Os residentes do hospital, eu diria para vocês que há pelo menos 160 médicos cirurgiões dos bons, a grande maioria, que deram seus primeiros passos em nossa residência médica sob minha supervisão. Muitos deles exercem a medicina aqui no próprio Edmundo Vasconcelos, em diversas especialidades. Por exemplo, conhecem o Dr. Orlando Monteiro Júnior, Dr. Paulino Alonso, fantástico Paulino, Lígia Guimarães, nossa querida, mais de 30 anos conosco, Roberto Lozano, Flávio Sakamoto, Elciquer Pinheiro de Freitas, Simone Martins, Cristina Holmes, Alberto Moramato, Mônica Mana, Gustavo Lozano, Camila de Renzo, Beatriz Durante Pazin, Francisco Pimenta, devo ter esquecido alguns.
A equipe de gasto, a nossa equipe, me enche de satisfação e orgulho. Está composta por colegas éticos, leais e, acima de tudo, com capacidade técnica e profissional de reconhecida excelência. Seguramente estão muito mais capacitados do que eu para o atendimento e tenho por todos os mesmos sentimentos: admiração e gratidão. Tanto os forjados aqui em casa, ex-residentes, Orlando, Paulino, Lígia, Terry, Camila, Francisco, quanto aos que nos honraram extremamente com suas vindas. Professor Leonardo Del Grande, professor Luiz Fernando Paes Leme, e os doutores André Minchilo, Eduardo Lara e Wilson dos Santos. Contatos com as demais equipes do hospital, tanto sociais como profissionais, foram de tal ordem leais, foram de tal ordem prazerosos e é tão longo tempo que considero muitos como meus irmãos. Convivi com milhares de colaboradores nesse meio século de hospital. Impossível esquecer dos velhos tempos. Dos atuais, vou tomar a liberdade de não citar nenhum, mas dos velhos tempos é impossível esquecer seu Lourenço. Vocês acham que não conhecem seu Lourenço? Ele é pai do Ernesto Lourenço, seu filhinho, que a gente conheceu desde pequeno, depois se tornou um colaborador importantíssimo aqui do hospital. Seu Machadinho, seu Manuel Mota, Dona Cida Brito, que até outro dia estava conosco, seu Zé Ribamar, esposa, Regina, e muitos outros. As chefias de enfermagem, meu Deus, o corpo de enfermagem sempre foi muito bom, muito amigo nosso. Grande amizade com a irmã Lore, digo, Dona Lore, foi irmã, ela largou o hábito. Dona Úrsula, Dona Magali, Dona Ângela Petrosino. Ângela Petrosino até recentemente estava conosco. Da mesma forma, rendo minhas homenagens às batalhadoras diretorias. Convivi com cerca de 10 grupos de diretores ao longo desse mais de meio século. Ao tempo em que sinto chegar, inexoravelmente, o momento de encerrar minhas atividades profissionais, posso dizer em alto e bom tom: foi muito bom. 78 anos é a hora. Tudo na vida, inclusive ela própria, tem início, tem meio e tem fim. Não me sinto mais em condições físicas nem psicológicas de continuar. Destemor, autoconfiança, segurança, autossegurança devem caracterizar os cirurgiões. Seus atos e suas atitudes cirúrgicas. Tenho a certeza que sempre demonstrei ter tais qualidades, mas já não as tenho. Eu operei diversos familiares meus. Operei meu pai, minha mãe, a ex-sogra, a esposa, filhos, tias, primos, muitos. Além de grandes amigos, colegas, gente que estavam sempre convivendo comigo, seus familiares. Aí me perguntam por que você cometeu tais loucuras? Simplesmente porque todos eles me procuraram, me pediram, e porque eu me sentia seguro, emocionalmente controlado e senhor das minhas ações. Claro que perdi todas essas características. Evidentemente, hoje não aconteceria. Então, finalizando. Não cancelei minha inscrição no CREMESP. Continuo com aquela inscrição baixinha, né? 14564. Quero continuar. Médico. E do Edmundo, membro da equipe de gasto. Como já disse, eles estão muito mais capacitados do que eu. E eu quero continuar também, associado da nossa querida MEV. Eu ajudei a fundar há quase 30 anos, junto com meu irmãozinho, doutor Ranoia, Deus o tenha. Toda essa minha atividade aqui no hospital, na minha vida, eu não tenho nenhum interesse profissional. Eu quero ter essa atividade como honorária. Tem honorários. Até o dia que me for permitido, ou no dia da minha definitiva jornada. Enfim,
Guardei meu bisturi na caixinha da posteridade. Tranquei e perdi a chave. Pedi às meninas que fechassem minha agenda do consultório, que retirassem meu nome do aplicativo. Os que quiserem me consultar ou se orientar, saber de indicações, ou simplesmente falar comigo, deverão fazê-lo diretamente comigo, através das redes sociais ou do meu telefone, 11 98149 7492. Preferentemente deixando mensagens, e eu terei o maior prazer em responder a todos que deixarem lá os seus recados. Os agradecimentos, a relação das pessoas a quem sou grato é imensa, não caberia nesta fala. Tenho 1 milhão de amigos. Roberto queria ter, ou quer ter. Devo ter uns pares de inimigo. Não os conheço. Também não faço questão de conhecê-los. Turma, me queiram bem. Fiquem em paz e até sempre.